noite. Sou Marco Casanova, estou aqui no 8º episódio do Razão Cega Faca Molada, uma vez mais procurando discutir temas do mundo contemporâneo, da condição contemporânea, junto com Alexandre Cabral, filósofo, teólogo, e hoje com um convidado muito especial, com Henrique Vieira, que tem tido um papel muito importante na construção de um espaço de dissonância no interior mesmo dos movimentos ligados ao cristianismo, à teologia cristã, ao protestantismo em geral, não é? Obrigado, Henrique, por você estar aqui com a gente, é um prazer enorme. Eu vou iniciar, como sempre, com uma reflexão sobre o momento que a gente está vivendo, né? Assim, mais uma vez, esse insapiência batráquia, comentários verminosos, né? Pensando uma frase da semana e tentando, então, a partir da perplexidade, refletir um pouco sobre essa frase, né? A frase é dessa figura que nos desgoverna, né? Ele diz assim: luto para fazer a minha parte, mas não posso assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. Por isso, tomarei todas as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Pelo rascunho da Bíblia. Como não? O que pode ser dito contra tal afirmação? O que há para se contestar em tal defesa irrestrita dos direitos e ideias invioláveis da civilização ocidental? É possível pensar uma declaração mais clara de adesão incondicional à Carta Magna e à liberdade dos brasileiros? Batráquios inglórios! Aprendei, girinos, as artimanhas retóricas de seus destinos por vir. Tudo parece tão natural e inquestionável. Não há princípio qualquer ruído impedindo a plena compreensão da mensagem. Qual um sapo martelo, o som deixa ressoar aqui um simples estalo contínuo. Como se diz, porém, o diabo mora nos detalhes. Saiu o som. Não se pode simplesmente escutar um discurso sem antes perguntar o que se entende propriamente por cada um de seus termos. Direitos e ideias, proteção à Constituição e liberdade não são expressões autoexplicativas. Elas comportam sempre os usos mais esdrúxulos, os empregos mais escalafobéticos. Sejamos cautelosos e perguntemos, então, o que a insapiência batráquia compreende por isso? Que direitos e que ideias são perseguidas? Há uma tendência que vigora em todas as lagoas de jamais reconhecer senão os direitos e as ideias da saparia, e a combater seus adversários com a exclusão pura e simples do campo das discussões sinceras. Trata-se de um argumento mágico, melhor do que qualquer coelho de cartola. Meus inimigos são objetos conspiradores que não buscam outra coisa senão a tomada do poder e a destruição dos pilares de nossa forma social de vida. Com isso, não se lhes pode conceder nenhum direito, uma vez que suas ideias aviltam os valores supremos da pátria, da nação e do povo. Assim, só aqueles que se alinham conosco podem ter direitos, porquanto só suas ideias merecem receber o selo redentor do compromisso cívico. Toda vez, portanto, que um opositor fala, pau, porrada e bomba. Fica mais claro com isso o sentido inicial da frase. Não posso assistir calado enquanto nossos direitos são violados e nossas ideias são perseguidas. Ora, mas quais são esses direitos e que ideias estão em jogo aqui? O direito a destruir, por todas as vias possíveis, todos aqueles que se colocarem em nosso caminho, e as ideias de um mundo marcado pelo controle constante e pela homogeneidade insípida dos facínoras. Constituição e liberdade, por conseguinte, são palavras que só ganham algum sentido aqui, enquanto elas servirem para legitimar tal concepção de direitos e a difusão de suas ideias. Todos nós, uso restritivo, somos livres para nos lançarmos para além da verdade e da mentira, para montarmos todo o conjunto mais sórdido de propagandas demonizantes, para colapsarmos os fins e nos apossarmos dos meios. Os meios é que importam. E só os trouxas ainda se preocupam com os fins. Bom, era isso, assim, mais uma vez aqui, só uma provocação, né, para a gente começar o debate, né, nesse tema de hoje, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, e eu gostaria simplesmente de tocar, então, a bola para o Henrique, não é?
lembrando do que estava em jogo numa cena famosa do Deus e o Diabo, né? Tem uma cena na qual o Corisco coloca uma série de pobres em fila, né? E vai então atirando incessantemente na cabeça dos pobres e gritando ao mesmo tempo: pobre comigo não morre de fome. Isso tem todo um espaço na estética do Glauber, porque o que ele estava tentando ali, junto com outros cineastas, nesse momento, era desenvolver o que eles mesmos chamaram de estética da fome, né? Ou seja, uma tentativa de produzir um reconhecimento, que é um reconhecimento da situação pela qual ou na qual os brasileiros se encontravam, e por meio, então, desse reconhecimento, uma espécie de catarse purificadora, não é? O que deveria, então, levar a uma espécie de experiência política radical. A esse projeto da estética da fome correspondia lá, assim, na visão do Glauber, o que ele mesmo chamava de estética digestiva, né? Que era aquela estética que surgia nas novelas da Globo, né? Festas à beira da piscina, e pessoas, então, lá tomando champanhe e envoltas nas suas preocupações completamente fúteis, esdrúxulas, né? Bom, isso tem um lugar para a gente, porque a religião, me parece, é com isso que eu queria começar, Henrique, ela se dissociou a tal forma, né? Ela dissociou de tal modo da condição propriamente das pessoas que parece uma ironia que essa teologia chame a si mesma de teologia da prosperidade, não é? Uma vez que ela tem papel de uma letargia social, não é? de um imobilismo, não é? Bom, era isso que eu tinha a princípio para dizer para você, Henrique, passar a bola imediatamente. Obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Né? Eu que agradeço, obrigado, Casanova, obrigado, Alexandre, pelo convite. Muito bom, muito profundo, muito instigante, muito provocativo. O texto inicial me fez refletir em muitas coisas. Eu concordo com a sua perspectiva. A teologia da prosperidade, ela é baseada numa leitura meritocrática da realidade e uma meritocracia associada a essa dimensão aí dessa espiritualidade. Ou seja, de qualquer modo, você não compreende, por meio da teologia da prosperidade, que a pobreza, a fome e a miséria são fruto de injustiças sociais, são fruto de decisões políticas, de modelos econômicos. Então, recai sobre o indivíduo a culpa sobre a sua condição. Então, individualiza a experiência da fé. Não sei se individualiza é o melhor termo, vou ser um pouco mais ácido. Privatiza a experiência da fé. Impede que a fé se manifeste num teor e num sentido mais comunitário, emancipador e transformador da sociedade. Agora, essa teologia da prosperidade, que é profundamente meritocrática e que não ajuda na compreensão da raiz política, histórica, social e econômica da desigualdade, da produção da pobreza e da miséria, essa teologia da prosperidade ela está associada a uma determinada leitura da Bíblia, que é uma leitura que desconsidera totalmente o contexto social predominante da tradição bíblica. Eu tenho refletido muito sobre isso a partir de um teólogo chamado James Cone, que é uma referência da teologia negra, e ele fala sobre a ambiência social e epistemológica da tradição bíblica. Ou seja, nenhum pensamento vem do acaso. Todo pensamento parte de uma materialidade, de um contexto histórico, de um contexto social e volta para ele. Uma relação dialética, mas que esse contexto social é determinante. Por que eu estou usando o contexto? Porque eu estou usando o conceito de contexto social do pensamento para falar sobre leitura bíblica e sobre teologia da prosperidade. Porque, na verdade, a tese que James Cone coloca, e que eu concordo, é a seguinte: o contexto social da tradição bíblica é o contexto dos oprimidos.
E a leitura histórica hegemônica da Bíblia se dá a partir das categorias do contexto social dos opressores. Então, eu vou traduzir isso de um outro jeito, numa frase de um amigo meu, teólogo brilhante, Ronilson Pacheco, não sei se o Alexandre conhece, quando ele diz assim: a Bíblia é um livro negro, com hermenêutica historicamente branca. É sobre isso que eu estou falando, que a teologia da prosperidade, ela está baseada numa leitura da Bíblia, e essa leitura da Bíblia está atravessada por categorias de pensamento, de raciocínio, de interpretação, que são categorias antagônicas às categorias da própria tradição bíblica. Essa é a tragédia do cristianismo histórico institucional hegemônico. Uma tradição periférica, popular, peregrina, comunitária, itinerante, emancipadora, se torna lida e interpretada pelas lentes do poder, do privilégio, do acúmulo de riquezas. Então, no limite, o que eu tenho refletido muito é que a teologia da prosperidade é mais um sintoma da deshistoricização da tradição bíblica, da descontextualização da tradição bíblica, da leitura da Bíblia a partir de categorias sociais e epistemológicas que contradizem frontalmente as categorias sociais e epistemológicas que estão no chão da própria tradição bíblica. É esse contrassenso patológico que vicia boa parte do cristianismo. E para concluir essa resposta, evidente que eu não acredito em teologia neutra. Toda teologia é uma narrativa humana a respeito do sagrado. No limite, toda teologia é uma antropologia. Toda teologia parte de um interesse social. O que eu estou defendendo é que o interesse social que emana da experiência dos oprimidos é mais coerente com o chão da tradição bíblica. Portanto, a teologia da libertação também não é neutra. A teologia negra também não é neutra. Mas eu vou defender a seguinte tese, que o ponto de partida da teologia feita a partir da experiência dos oprimidos é um ponto de partida mais coerente com o ponto de partida da tradição bíblica. Que a melhor forma de interpretar a Bíblia, portanto, é a partir da experiência dos oprimidos. Que assim você consegue resgatar a historicidade, a comunidade e o caráter emancipador do Êxodo, da caminhada peregrina pelo deserto, o grito dos profetas e a experiência do homem negro periférico de Nazaré. Boa, Henrique. Falei Poxa. Muito, não disse nada, né, Alexandre? Não, disse muito, porque é isso, rapaz, logo você. Eu falaria muito e não diria nada, mas no seu caso é diferente. Mas, olha, primeiro, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Você sabe que eu sou seu amigo, apesar de você ser flamenguista, isso é um problema nosso já de outras datas, mas eu queria levantar uma bola para você, que você tocou nessa questão, você tocou rapidamente. A teologia da libertação latino-americana é um produto da final da década de 60 e inicinho da década de 70, né? Aquele livro do Gutierrez, que é de 71, a tese do Rubem Alves, 68, 69, é aquele período. E teve um poder transformador, né? A gente vê, por exemplo, o Movimento Sem Terra, até o PT, os partidos de esquerda no Brasil, em meio à ditadura militar, todos eles foram atravessados pelo espírito da teologia da libertação. Apesar de certas categorias da teologia da libertação terem sido questionadas, havia um consenso de que o lugar daqueles e daquelas que não têm lugar é um lugar que manifesta um deus ou uma deusa que coloca em xeque certas hegemonias e a naturalização de certas opressões e violências. Mais ou menos isso, inclusive James Cone, que você tocou agora, né? Um Jesus negro não é uma questão meramente historiográfica no sentido de achar uma etnia negra, mas a condição negra é o lugar em que Jesus se fez audível. Portanto, um Jesus negro tem muito mais a ver do que o embranquecimento eurocêntrico da figura de Jesus. Ele fala isso lá do Deus dos oprimidos, né? Os deuses oprimidos. Mas eu queria colocar um problema assim para você. Esse discurso, que parece que tem tanta força, como que perdeu dentro da esquerda, uma vez que a esquerda fez aliança exatamente com os movimentos neopentecostais?
Ou seja, o que esses discursos neopentecostais, que têm uma relação direta com a teologia da prosperidade e com uma antidemocracia, uma antipluralidade, mais do que isso, homofobia, transfobia, perseguição de religiões minoritárias como candomblé, umbanda, esse quadro todo, como que a esquerda, que tinha uma relação direta com a teologia da libertação, tem estado ao lado exatamente de certas tradições que são a voz do faraó, para usar a metáfora bíblica lá do Êxodo. São teologias do faraó. Então, eu queria que você me explicasse como é que faz para a esquerda recuperar exatamente a aliança teológica com a esquerda teológica, se é que isso é possível. Né? Sim. Então, você podia falar um pouquinho para a gente, né, sobre isso? Brilhante, amigo. Evidente que esquerda é um conceito muito amplo, genérico, mas vamos trabalhar com ele. Acho que dá para fazer. Eu vou responder de uma maneira objetiva, com uma frase de efeito, e depois vou tentar politizar a minha frase de efeito. É porque essa esquerda, em determinado momento, abandonou um projeto de país e cedeu a um projeto de poder. Eu acho que isso é fundamental para entender o que eu quero dizer. Ou seja, vamos lá, a partir da década de 80, o movimento pentecostal e neopentecostal ganha muita força. E aí também cabe dizer que essas são expressões generalizantes. Eu não gosto de colocar movimento pentecostal e neopentecostal com o estigma de conservadores. Ponto final. Acho que temos que entender um pouco desse fenômeno popular religioso e a sua complexidade. Mas sim, existe um conservadorismo hegemônico no campo evangélico, pentecostal, neopentecostal, e essa expressão cresceu muito nas últimas décadas. E cresceu muito atrelada à sua participação, à sua grande entrada nos grandes meios de comunicação. Eu acho que essa é uma chave que não pode ser esquecida. Determinadas lideranças conseguem espaços fundamentais nos grandes meios de comunicação e, a partir desse espaço, montam impérios eclesiásticos e econômicos e políticos ao mesmo tempo, certo? Então, vamos lá. Essa expressão ganha força, essa expressão ganha influência política, essa expressão tem grandes influenciadores localizados em grandes meios de comunicação. O que significa isso? Que essa expressão se tornou uma força eleitoral. Esse é o ponto que eu quero chegar. Em algum momento, a aliança foi feita, sabe com quem? Com Edir Macedo. Foi feita com o Bispo Macedo. Por quê? Porque aí já não era mais projeto de país, experiência religiosa vinculada à democracia, reforma agrária, direito à moradia, justiça social, celebração da diversidade, enfrentamento às opressões. A relação não era com a expressão religiosa no seu conteúdo emancipador. A relação era com quem a gente conversa agora para ganhar força política, capilaridade eleitoral, ganhar a eleição, fazer maioria no parlamento e governar. Para o bem ou para o mal, com acertos e erros, o fato é que em determinado momento não foi uma leitura assim, olha, a experiência religiosa está presente no povo. Vamos dialogar com essa expressão religiosa para amadurecer um projeto de país. Vamos lá organizar o trabalho de base, as comunidades eclesiais de base, os movimentos de ocupação na cidade. Vamos ver o que tem de movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT dentro dessas expressões. Vamos lá. Não foi isso, não. O que aconteceu em determinado momento foi uma mudança de prioridade. Passou-se a dialogar com segmentos altamente fisiológicos e inescrupulosos. Tanto é que quando a casa cai, quando a economia retroage, quando a popularidade diminui, o que acontece com esses setores? Quem eles apoiam hoje? Apoiam o Bolsonaro, porque não era um debate de ideias, não era um debate de princípios, não era um debate de valores, era um debate em torno de força eleitoral para ganhar, força política para governar. Quais são os setores religiosos evangélicos que têm mais força para nos ajudar a ganhar a eleição e governar o país depois? Aí as comunidades eclesiais de base perderam força.
E aí a experiência religiosa mais popular, emancipadora, deixou de estar no horizonte. Não sei se eu me fiz entender com a minha resposta, mas em determinado momento, na balança, o que ganhou mais força? Ganhar a eleição e garantir governabilidade. Ou seja, mais projeto de poder, curto prazo, menos projeto de país, curto, médio e longo prazo. E aí se tornou prioridade relação com setores evangélicos poderosos, política, econômica e midiaticamente. Só que esses setores, ali a lógica é dinheiro, espaço nos meios de comunicação e poder. Se o governo não oferece mais isso, tchau, governo, vou para outro. Entendeu? E se você pega os dispositivos conservadores dessa expressão, aí fica mais fácil ainda sair do apoio a um governo de esquerda e transitar rapidamente para o governo de extrema-direita. Porque aí fica cargo, dinheiro, influência e adesão ideológica comportamental conservadora. Então, a esquerda tinha que ter apostado e tem que apostar. Bem, eu só fiz diagnóstico e não propus nada. Deixa eu propor agora, então. Tem que apostar, parece frase feita, parece assim, mais do mesmo. Mas eu acredito nisso, sabe, Casanova e Alexandre? Trabalho de base com essa experiência religiosa popular. E se vier com um diálogo utilitário para ganhar a eleição, vai dar ruim de novo. Tem que pensar na experiência religiosa com seus dispositivos progressistas e emancipadores. Tem que dialogar com isso, trabalhar junto, conviver, arregaçar a manga, suar, lutar por direito, por moradia, por saneamento, por dignidade e por aí vai. Então, tem que esquecer os coronéis da fé e seus interesses inescrupulosos e partir para a dimensão popular complexa. Às vezes conservadora, às vezes não, mas caminhar junto com esse povo sofrido para a gente construir uma síntese entre experiência religiosa e projeto de país. A gente pode perder ano que vem, daqui a 3, 4, mas a gente pode estar amadurecendo um caminho muito mais frutífero de transformação da realidade. Entendeu? Mas Henrique, assim, o que eu ia te perguntar a partir disso é se você não acha que tem um componente que é um componente estrutural no fato de que esses impérios eclesiásticos eles têm sempre uma espécie de via mais simples para empreender exatamente uma espécie de estrutura de poder. E, por outro lado, você não tem como alcançar nem mesmo esse movimento que você está descrevendo, se você não descer até o lugar onde os embates propriamente acontecem, não é? Ou seja, o que, de alguma forma, aconteceu por meio do crescimento dessas igrejas neopentecostais, não é? Por meio do crescimento desses impérios midiáticos, por meio da inserção desses pastores de televisão, não é? Desses pastores radiofônicos, né, televisivos e radiofônicos à política, é que, de alguma forma, eles desceram as estruturas de poder, entendido poder aqui não no sentido que você estava colocando na contraposição entre projeto de país e projeto de poder, mas eles desceram ao lugar onde o poder se dá e combateram ali e saíram, de alguma forma, vitoriosos. Não é? Eu lembro que tem um livro do Rubem Fonseca, de 1980, que é aquele pensamento, Vagas Impressões e Pensamentos Imperfeitos, e o personagem central tem um irmão que é pastor, e em 1980 ele já diz: um dia nós teremos um presidente evangélico. Né? E o sujeito é um cineasta que faz exatamente programas de televisão para o irmão. Bom, mas você tem alguma coisa, então, que aponta para uma espécie de atração fatal, não é? Uma espécie de poder fatídico do mal, a gente poderia dizer. Né? Alguma coisa que coloca sempre como problemática a estratégia ou as estratégias para conseguir, de alguma forma, quebrar exatamente esse poder, que é o poder que essas igrejas têm. Não é? Você tem um crescimento vertiginoso dessas igrejas e os movimentos de base, por mais que crescem sempre em progressão aritmética, enquanto eles crescem em progressão geométrica, não é? Sabe? Como é que você consegue, então, não é? Quebrar, assim, furar esse domínio dessas igrejas, não é? Ou seja, que estratégias você acha que são possíveis para alguma coisa como essa, para combater exatamente alguma coisa como essa? Porque não adianta você
você pensar que isso vai acontecer pela via do esclarecimento, né? Esclarecendo as pessoas que elas têm mais a ganhar se, por um acaso, a esquerda estiver... Não adianta você fazer uma coisa como essa, né? A direita tem sempre um poder de cooptar os desejos das pessoas, né? Os anseios das pessoas, né? E com isso, só para te perguntar alguma coisa, sabe, quando você confronta pessoas que defendem os governos petistas de maneira irrestrita, não é? Você, claro, todos nós assim somos pessoas que têm clareza quanto ao fato de que os governos petistas não foram desastrosos, não foram governos que contribuíram enormemente para a melhoria de muitas coisas no Brasil, né? Mas quando você confronta as pessoas com essas alianças, elas tendem a dizer o seguinte, não é? Se não fosse assim, jamais tinha conseguido alcançar o poder. Né? Você olha para o que acontece vez por outra e, de certa forma, eles têm razão. Né? De certa forma, não é que assim que as pessoas chegaram lá e traíram seus ideais, não é? Mas é que tem uma espécie de diferença mesmo entre você ter um projeto e você realizar esse projeto no interior da política real. Só vou te dizer uma última coisa, assim, passar a bola para você, né? Tem uma frase de um pensador francês chamado Gilles Deleuze, que é uma frase interessante. Uma vez perguntaram para ele se ele tinha esperança na esquerda, e ele respondeu, né? Não existem governos de esquerda. Todo governo é de direita. O que há são governos comprometidos com certas pautas de esquerda. Né? Bom, era isso. Uau! Muita coisa para comentar. Primeiro, sobre projeto de poder e projeto de país, é uma frase clássica do Frei Beto, mas evidentemente aqui, poder, estou falando do poder institucional, poder do Estado, tem uma caracterização muito mais ampla de poder, poder popular, por exemplo. Então, aqui, país e poder, como contraponto um do outro, leia-se poder de Estado, ponto. Ganhar a eleição, ponto. Nesse sentido que eu fiz aquela crítica. Segunda consideração, concordo muito que o sistema democrático, de direito, liberal, burguês, ocidental, é uma democracia cheia de vícios, de entraves, de limitações, de asfixias. Portanto, não tenho ingenuidade. Eu reconheço que chegar ao poder, governar, implica em muitas limitações, não é algo simples. O pessoal chegou lá, esqueceu da sua origem, dos seus ideais e começou a fazer outra coisa. Não. Eu entendo que existe um jogo difícil e que impõe limites. Também entendo, embora tenha várias críticas à era petista, entendo os avanços importantes que aconteceram nesse período. Se você for pegar um indicador voto, vamos pegar um indicador voto, de 2006 até 2018, eu sempre votei no PT no segundo turno. Só para você ter uma ideia. Ou seja, longe de mim qualquer narrativa antipetista. Muito pelo contrário, eu entendo a complexidade, entendo os limites, mas não sei se vocês concordam comigo. É um debate, no mínimo, a ser feito. Porque se pode colocar o seguinte na mesa com a gente. Olha, sem algum nível de aliança, dentro desse modelo, não é possível avançar. Eu vou concordar com essa perspectiva. Mas, assim, nós não vamos discutir limite, nós não vamos discutir parâmetros, nós vamos deixar de apostar na autonomia dos movimentos sociais, nós não vamos politizar as nossas políticas públicas, nós não vamos chamar o povo a um debate sobre o país, sobre reforma agrária, sobre auditoria da dívida pública, sobre reforma tributária, sobre reforma e democratização dos meios de comunicação. Eu entendo a colocação para nós, mas eu devolvo com uma questão. Afinal de contas, qual é o nosso horizonte? Eu vou aqui dizer, isso pode ser taxado como ingenuidade descomprometida com a realidade, mas o meu horizonte é anticapitalista.
O meu horizonte é de ruptura sistêmica. Evidente que eu vou mediar com o tempo presente, com a correlação de forças, com os indícios da conjuntura, mas se eu perco esse horizonte de empoderamento popular crescente, de democracia participativa, direta, real, eu começo a patinar nas decisões, inclusive táticas. Então, algum nível de aliança, algum nível de flexibilidade, tudo bem, mas qual é o limite? E em que momento se deixou de apostar na progressiva mobilização popular e num debate aberto e amplo sobre os rumos do país? Porque senão o horizonte está muito rebaixado e a gente não tem mais para onde ir. Eu lembro de um debate que eu fazia em Niterói, eu fui vereador em Niterói, não sei se vocês sabem disso, mas está no meu currículo. E eu fazia excelentes debates com o vereador do PT, eu do PSOL, ele do PT, e sabe, aquele debate respeitoso, com fôlego, com criticidade, com respeito mútuo. E, às vezes, me parecia que havia uma certa perda de capacidade crítica com relação aos erros do governo e às alianças estabelecidas. E eu lembro, eu estou tranquilo na resposta, eu tenho que resumir muito agora, só para concluir esse raciocínio. E um dia eu falei para esse vereador o seguinte, isso foi antes de 2013. Antes de 2013, obviamente, bem antes de 2016 e do que está acontecendo hoje. Eu lembro de fazer a seguinte reflexão para ele. Às vezes parece que vocês são ultra-revolucionários e que vocês estão fazendo alianças assim com o setor financeiro, bancário, latifundiário, mas vocês estão enganando esses caras. No momento certo, vocês vão dar o bote, vão dizer, haha, peguei vocês, agora é uma revolução popular nesse país. Eu joguei isso de forma provocativa, talvez um tanto quanto irônica, mas para jogar uma reflexão. Porque às vezes parece que era uma defesa assim, nós sabemos o que estamos fazendo. Nosso horizonte é revolucionário. Faremos uma revolução popular nesse país. Só estamos fazendo alianças táticas momentâneas com esses setores. Então parecia que era uma sabedoria magnífica, que só eles sabiam o que estava acontecendo, que mais cedo ou mais tarde eles iam se desvencilhar desses setores e fazer um projeto revolucionário. E olha o que aconteceu, né? Esses setores não são setores amadores. Talvez tenha acontecido o contrário, né? Se utilizar da lógica do governo para depois dizer, haha, adeus, impeachment, golpe, Bolsonaro e vamos embora. Entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, por favor, espero estar sendo bem compreendido, né? Eu respeito muito o PT, eu sou um daqueles que defende aliança de esquerda no Brasil inteiro para a gente enfrentar o projeto fascista de extrema-direita. Eu acho que os governos petistas têm ganhos históricos que não podem ser, em hipótese alguma, desconsiderados, mas me resguardo o direito de crítica construtiva, me resguardo o direito de crítica fraterna, me resguardo o direito de crítica até para a gente caminhar junto, né? Para a gente produzir as alianças necessárias no tempo presente para defender a democracia e impedir esse retrocesso terrível que vem acontecendo no país hoje. E, por fim, é que foi muita coisa falada aí, eu estou tentando passar por todas. Por fim, sobre o trabalho de base, o diálogo com a experiência religiosa evangélica popular, cotidiana, periférica, das favelas e por aí vai. Primeira coisa, com toda a humildade, não sei se Alexandre concorda comigo, não existe receita. Eu me recuso a apresentar um manual de 10 passos de como conversar com a população evangélica. Não. Mas eu acho que tem apontamentos e perspectivas. Primeiro, não pode ser um diálogo utilitário. Não pode ser alguma coisa, como é que a gente se aproxima desse campo para aumentar os votos nas nossas legendas? Discordo de uma perspectiva utilitária. Segundo, não pode ser um diálogo eurocêntrico, colonizador, civilizatório. Vamos lá, levar a verdade revolucionária aos crentes alienados. Não. É preciso respeitar a luta do povo. É preciso respeitar, de fato, o lugar da experiência religiosa como elemento organizador da vida de muitas pessoas.
Eu realmente acredito nisso. Me permita um exemplo. Eu trabalhei na Comissão de Direitos Humanos da Alerj e eu vi o que significa o genocídio da juventude negra no estado do Rio de Janeiro. Já conhecia os números, já conhecia os casos, já conhecia as notícias pela imprensa, já tinha a minha sensibilidade, o meu grito, a minha denúncia, o meu protesto, mas ali eu vi as mães chorando, chegando na Comissão de Direitos Humanos um dia depois da execução do seu filho pelo Estado. Um dos exemplos que eu posso dar é da Dona Rose. Quem é Dona Rose? Mãe da Maria Eduarda. Quem é Maria Eduarda? Menina que morreu dentro de uma escola em Costa Barros. Lembram disso? A garotada saiu correndo da quadra para dentro da escola, Duda não conseguiu, tomou tiro nas costas e morreu. Mais um confronto, policiais e traficantes. Essa lógica genocida racista do Estado. Ok. Daí, 7 dias depois, Alexandre Casanova, teve uma celebração interreligiosa na escola da Duda em memória dela, em homenagem a ela. Lembrando, Duda, menina pobre, negra da periferia. Cabe lembrar também que depois da morte dela surgiram vários memes e montagens na internet associando ela ao tráfico, como se essa associação justificasse a sua morte. Então é um erro de tudo quanto é canto. Primeiro tentando justificar uma morte, depois dizendo que essa morte é justificável porque a menina teria uma relação com o tráfico. Enfim, a Dona Rose tinha que lidar com a perda da filha, arrumar o quarto da filha que já se foi, que talvez seja a maior expressão de dor e de saudade que um ser humano possa sentir, e tinha que lidar com o fato de que parte da sociedade naturalizava e desejava, comemorava a morte da sua filha. É muita dor sobre o coração de uma mulher negra da periferia. É dor em cima de dor. Chegamos lá na celebração interreligiosa. Cada líder fez uma fala, inclusive eu, como pastor protestante. Tudo bem, consolo, respeito, homenagem a Duda, fortalecendo as crianças que ali estavam e as suas famílias, mas no final, a Dona Rose quebra o protocolo e chama para uma palavra final a sua pastora, uma pastora de uma igreja pentecostal na periferia do Rio. Eu estava ali e vi quando a pastora se aproximou, uma imagem simbólica, a pastora na frente e vários obreiros atrás, todos de terno, de gravata. Não deixa de ser curioso, não sei se vocês estão percebendo, é a mulher que está na frente, os homens que estão atrás, a autoridade ali é aquela pastora. Daí, Dona Rose e a pastora se abraçam, tem um toque, tem um aconchego, tem uma troca de calor, de cumplicidade que até então, por mais bonitas que tenham sido as nossas palavras, nenhuma palavra se materializou tanto num abraço como o abraço da Dona Rose e da sua pastora. Pegaram o microfone, sabe o que fizeram? Louvaram. Elas cantaram juntas, duas mulheres, Dona Rose e a sua pastora. E elas cantaram assim: estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Virou um louvorzão. Dona Rose chorava e louvava, abraçada com a sua pastora. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Não sei se vocês percebem, eu me converti àquela experiência naquele momento. Porque não importa se ali tem um projeto de esquerda, consciente, elaborado, não. Ali tem duas mulheres pobres, uma delas chorando a morte da sua filha, e no limite, por meio de uma música, ela está dizendo que Deus é o único que ouve o seu grito, é o único que sabe da sua dor. O grito dela bate no Estado e volta, o grito dela bate na elite e volta, o grito dela bate na grande mídia e volta, mas ali ela se empodera, ela clama e o Deus do universo chora a lágrima de uma mulher pobre que perdeu a sua filha pelo Estado. Eu não posso olhar para essa experiência apenas dizendo o que eu posso explicar para elas. Eu tenho que olhar para essa experiência e dizer o que elas podem me explicar.
O que elas podem me dizer sobre a sua vida, sobre o seu cotidiano, sobre as suas lutas e sobre a sua fé. Qualquer tentativa de diálogo que seja para falar e ponto, está fadada ao fracasso. É preciso entender a complexidade desse fenômeno religioso popular evangélico, inclusive com seus indícios progressistas não conscientes. Ou não existe ali o empoderamento de individualidades anônimas e massacradas na sociedade? Em algum nível existe. Existe conservadorismo? Também. Mas o conservadorismo existe na sociedade inteira. A esquerda quer fazer revolução com o povo. Mas às vezes parece que é um povo imaginado por ela, não um povo de carne e osso, concreto, contraditório, confuso, conservador. Nós não temos que fabricar um povo para fazer a revolução. Nós temos que ir ao povo para, junto com o povo, fazer a revolução. Senão nós somos iluministas, eurocêntricos, colonizadores, arrogantes, vanguardistas, fadados ao fracasso. Vamos morrer com as nossas teses acadêmicas no braço, olhando o povo sobreviver. Não vamos fabricar povo. O povo existe, tem carne e osso, espiritualidade. Tem que ir com respeito. Eu não tenho manual. Mas não pode ser só para falar, não pode ser só para conseguir voto, não pode ser apenas para ensinar o caminho da revolução. Tem que ser para acolher essa experiência. E as duas últimas coisas dessa resposta longa, chata, fadante que eu estou dando, eu acho que tem dois elementos, Alexandre, que é olhar para as demandas do concreto. Eu estou falando de moradia, eu estou falando de saneamento básico, eu estou falando de emprego, eu estou falando de renda, eu estou falando de impedir a violência do Estado, a violência do caveirão nas favelas. E não vou fugir das pautas identitárias, que são pautas do corpo, centrais na construção de um novo mundo. Eu estou falando da gente discutir com as pessoas sobre a violência contra a mulher e perguntar para elas se isso tem a ver com o testemunho do Evangelho e com o ensinamento de Jesus. Eu estou falando sobre travestis que são espancadas na rua. E quero perguntar aos meus irmãos cristãos e as minhas irmãs cristãs se a gente concorda com isso. Ou se essas pessoas não são feitas à imagem e semelhança de Deus, dignas de amor e de todo o direito de plena cidadania. Então, existe um caminho que, para mim, é olhar para as demandas concretas e, a partir dessas demandas concretas, conversar sobre que projeto de país nós queremos a partir do conteúdo da nossa fé. E a última coisa que eu queria falar é, de maneira objetiva e pragmática, tem que ter liderança religiosa nos partidos de esquerda. Porque, veja bem, não sei se você concorda comigo, Alexandre, a melhor pessoa para fazer o elo entre um partido de esquerda e a igreja, nesse caso, que a gente está discutindo do campo evangélico, é um evangélico filiado ao partido, ora. Porque ele é o elo em si. Ele construiu, essa pessoa construiu o elo na sua própria vida. Entendeu? Vou dar o exemplo aqui do Wesley Teixeira. Quem é o Wesley Teixeira? Jovem, negro, da favela do Morro do Sapo de Duque de Caxias. Filho do irmão Jairo, pastor da igreja Projeto Além do Nosso Olhar. O Wesley é um evangélico de esquerda. Quem é a melhor pessoa para dialogar com essa galera da igreja? O Wesley, ora. E os muitos outros Wesleys. Nós temos que ter, no nosso campo, pessoas de fé que, com uma linguagem sincera e genuína, vão dialogar com as igrejas para conversar sobre os rumos da fé. Estou com uma vontade enorme de pedir desculpa por essa fala. O Alexandre bocejou 2 vezes que eu vi. Eu estou quase me convertendo, cara. É isso. Sempre que eu me encontro com você, eu me converto mais um pouco. Não, foi maravilhosa. Eu posso dar um testemunho parecido e passar a pergunta para você. Eu trabalhei com o padre Aloir Pacini, um padre jesuíta, especialista em indigenismo no Brasil, um antropólogo muito importante, no Morro de Santa Marta, que foi o primeiro a receber o PP no Rio de Janeiro. E eu vi a Igreja Universal junto às 2 bocas de fumo. Eu vi, dialogando com o tráfico. E não eram pastores, não, eram obreiras, sobretudo mulheres. Significa que a Igreja Universal também é aquela que está na boca de fumo, entende? E tem um canal ali em que eu vi uma cena extremamente bonita. Uma obreira fazendo uma oração com a Bíblia na mão e os traficantes com a arma para trás do corpo, com os braços atrás do corpo, de cabeça baixa. Eu não vi a teologia erudita ali em cima.
Eu não vi nada, eu só vi os obreiros, pessoas com um nível de alfabetização e um nível acadêmico baixíssimo, entretanto, tendo uma linguagem extremamente potente. Eu queria perguntar para você, a partir dessas observações, um dado que me parece uma ambiguidade. Por um lado, o cristianismo, ele, de maneira geral, no Brasil, católico, protestante, né, evangélico ou não, ortodoxos são poucos no Brasil, mas vai lá, ele consegue ter uma capilaridade interessante em vários níveis da cultura, vários. Os evangélicos, sobretudo pentecostal, neopentecostais, certas igrejas católicas e movimentos católicos como carismáticos entram em certos tecidos sociais com uma facilidade. Ao mesmo tempo que chora a lágrima com uma mãe negra pobre que perdeu o filho e tem uma pastora pobre negra ali, é capaz da igreja dela, como aconteceu com uma pastora minha amiga, ser a igreja que promove a usurpação dos pobres. Colocou essa minha amiga, que é pobre e negra, para servir aos pobres negros e negras, e era a mesma igreja que pedia para ela para usurpar desses pobres. Então, ao mesmo tempo que ela era fonte de consolo e de presença, ela era ao mesmo tempo um instrumento de dominação. Então, tem essa ambiguidade. E eu queria exatamente com isso perguntar pelas características fascistoides do cristianismo hoje. Porque ao mesmo tempo que é o cristianismo que está nas classes populares, que o Bispo Macedo ele entra nas classes populares com muita facilidade, tem um processo fascista que está sendo agenciado ali. Ao mesmo tempo que a pessoa que deu um consolo, no caso do Santa Marta, que eu fui testemunha, estava ao lado do Padre Aloir, é a igreja que celebra a morte da Marielle, que foi sua amiga, e aliás, que eu conheci também no Colégio Pedro II, né? Então, ao mesmo tempo que chamou a Marielle de macumbeira, então deve ter sido Satanás que operou esse assassinato, é capaz de consolar a família dela. Então, eu queria que você falasse um pouco desse fascismo religioso no Brasil, porque, só para lembrar, o Vaticano é Vaticano como Estado hoje por causa do fascismo histórico, o fascismo italiano. Sim. O Hitler não seria Hitler sem o apoio massivo de certas camadas do catolicismo e do protestantismo alemão, que eram, ao mesmo tempo, igrejas que atuavam em camadas populares. Então, como pode o fascismo à brasileira celebrar a morte da Marielle, mas querer consolar pessoas, familiares de pessoas que morreram assassinadas como a Marielle? É capaz de falar bem feito, porque Satanás estava ali, mas, ao mesmo tempo, está presente e é capaz de dar um abraço caloroso na família que estava ali. Que ambiguidade é essa da lógica fascista e como que isso ganha concretude no Brasil? Eu concordo com você, acho realmente que o exemplo que você citou é paradigmático para a gente pensar que a nossa esquerda ela não é só festiva, como alguns falam, mas ela é elitista. Ela é elitista, ela é arrogante, ela é branca, ela é eurocêntrica. Acredito. E até a teologia da libertação, muitas vezes, ela foi uma teologia de gabinete. Né? Eu estou falando porque eu faço parte disso. Eu faço parte disso. Né? Eu tenho tese de doutorado com uma pessoa que era da teologia da libertação, em teologia, né? No caso da filosofia foi com Casanova, no caso da teologia, e eu vi que essas pessoas vivem em gabinete, e eu também. Então, apesar disso, eu queria que você falasse um pouquinho dessa característica ambígua do fascismo religioso no Brasil. Perfeito. Muito boa sua colocação, porque eu espero ter sido bem compreendido ou ter explicado bem o que eu quis dizer. Eu não estou, em hipótese alguma, romantizando, essencializando a experiência evangélica popular. Eu usei a seguinte expressão: é complexo, é contraditório, é confuso. Então, eu reivindiquei a complexidade desse fenômeno. Não no sentido de tudo que acontece ali é progressista, revolucionário e emancipador. De jeito nenhum. Eu falei que existem indícios progressistas, às vezes não conscientes, mas que a gente tem que estabelecer esse contato e essa convivência para poder construir essa agenda de democracia, direitos humanos e justiça social. Portanto, eu reivindico a complexidade do campo evangélico e também reivindico que o conservadorismo no Brasil não é monopólio, não é exclusivo do campo evangélico.
Dito isso, eu concordo totalmente com o que você falou. Quer ver um contrassenso? A experiência pentecostal no Brasil hoje é, do ponto de vista quantitativo, a mais negra do Brasil? Muito provavelmente é. Mas os dispositivos da sua teologia são racistas? Bastante. É esse contrassenso. É a religião mais negra do Brasil, cuja teologia, em muitos momentos, estimula a violência contra mães e pais de santo, a invasão e a depredação de terreiros. Então, reconheço que existe essa complexidade e reconheço também que existe uma narrativa crescente no Brasil de fascistização dessa fé. Ela vem ganhando contornos cada vez mais intolerantes, bélicos, já saindo do que a gente caracteriza como fundamentalismo e caindo no que a gente caracteriza como fanatismo extremista. Se isso continuar ganhando força e contornos hegemônicos na base e contornos mais incidentes na política institucional, ferrou. Ferrou uma palavra bonita, né? Assim, não tem... Mas entenda, é justamente por essa análise que o que nos cabe. Então, eu vou concordar com você, que existe uma fascistização da sociedade brasileira estimulada por uma experiência religiosa ultraconservadora que vem influenciando comportamentos violentos no dia a dia. É verdade. Aí a minha pergunta é, o que a gente faz com isso? Opção A, toda experiência evangélica é conservadora, fascista, não há nenhuma possibilidade de diálogo. Vamos criar uma polarização aqui. Democracia versus evangélicos. Vamos criar uma outra polarização aqui. Esquerda versus evangélicos. Vamos criar uma outra polarização aqui. Direitos humanos versus evangélicos. Vamos dizer aqui que de um lado tem os democratas, do outro os evangélicos fascistas. Se essa for a premissa da nossa atitude, de novo a palavra bonita, ferrou. É justamente por compreender que existe essa fascistização na experiência popular evangélica, é que eu não tenho outra opção senão conviver, senão chegar junto, senão escutar, senão compreender o que há ali de dispositivo popular e progressista, senão formar lideranças evangélicas de esquerda que possam, a partir da sua experiência, fazer esse diálogo. É justamente por isso, porque senão eu entrego de vez o sentido da fé cristã e o sentido da fé evangélica na narrativa dos ultraconservadores. Sabe o que Silas Malafaia quer que eu faça? Sabe como é que ele quer que eu me entenda? Tudo que ele quer é que um dia eu diga que eu não sou pastor. Tudo que ele quer é que um dia eu diga, não, eu não sou mais evangélico, não. Por quê? Porque o dia que eu entregar de vez esse símbolo nas mãos dele, para que ser evangélico seja igual a Silas Malafaia, acabou. Eu tenho que falar que ser evangélico é ser igual ao Ronilson, é ser igual ao Luiz Guimarães, é ser igual a Dona Rosa, é ser igual ao Martin Luther King. Me perguntaram, Henrique, de onde veio aquele Jesus da Mangueira que você desfilou? Sabe o que eu respondi, Alexandre? Da Bíblia. Tem que ser minha resposta. Estavam doidos que eu respondesse. Aquele Jesus é um Jesus ideologizado pelo marxismo latino-americano da teologia da libertação. Eu fui e respondi o seguinte, não. Aquele Jesus da Mangueira eu conheci em 4 livros. Quais? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu tenho que ir para essa disputa. Eu tenho que dizer que o Jesus da Bíblia sobreviveu ao genocídio operado pelo Estado quando era menino. Só sobreviveu porque participou de uma família de refugiados que foi ser acolhida lá no Egito, que quando cresceu andou com os pobres, com os pés rapados, os maltrapilhos, os pequenininhos, e que ele denunciou o acúmulo de riquezas, e que ele abraçou os amaldiçoados, e que ele dividiu o pão,
e que ele foi preso, torturado e executado, e que as pessoas comemoraram a sua morte, como comemoraram a morte da Duda, como comemoraram a morte da Marielle, como comemoraram a morte do Malcolm X, como comemoraram a morte do Chico Mendes, como comemoraram a morte do Martin Luther King. Eu tenho que debater isso a partir dos elementos religiosos, a partir da tradição bíblica. Eu tenho que devolver à Bíblia a experiência dos oprimidos e as categorias epistemológicas dos oprimidos. Se eu entregar a Bíblia para o Malafaia, acabou, irmão. Eu tenho que dizer que eu sou pastor também, que eu sou crente em Jesus Cristo também, que eu oro antes de dormir ao acordar, e que eu acredito na Igreja de Jesus como projeto de base que consola as pessoas e que vence o fascismo. Ou vence o fascismo com as igrejas ou não vence o fascismo nesse Brasil. Vamos ter que disputar. Vamos ter que conversar com essas pessoas. Desculpa a minha exaltação, talvez com pouca profundidade acadêmica, talvez uma paixão superficial, mas é justamente pelo diagnóstico de que o fascismo cresce atravessado pela religião é que eu quero mergulhar na religião para disputar os rumos desse negócio na base, na periferia, na favela. E fazer isso com humildade, com escuta e não colando um rótulo em cada irmão. Existe uma narrativa fascista. Não quer dizer que cada irmão seja fascista. Tem um detalhe, para concluir minha fala. Quantas dessas pessoas que nós estamos chamando de fascistas hoje votaram em Lula e em Dilma? Será que são tão fascistas assim? Ou há 4 anos atrás estavam votando no PT? Talvez não seja um fascismo tão enraizado assim. Talvez tenham outras questões explicando essa posição. E que a gente pode dialogar. Se votou na esquerda em 2014, por que não pode votar de novo em 2022? Estou usando o critério voto, que nem é o que eu mais gosto. Mas se fossem tão fascistas assim, teriam votado no PT há 4 anos atrás? Entende o que eu quero dizer? Tem disputa. Não podemos entregar a Bíblia para Malafaia e para Macedo. Deixa eu devolver a Bíblia para o Luther King. Eu acho que era um pouco isso que eu estava perguntando lá atrás, Henrique, quando eu estava... como é que a gente faz para descer até o âmbito em que as coisas se decidem, não é? Porque você não vai conseguir bypassar o que está acontecendo, você não vai conseguir saltar por sobre o que aconteceu, simplesmente apontando o dedo e dizendo, são todos fascistas, não é? Eu acho que isso já é um problema dessa própria acusação, você acaba simplificando as coisas e parece, então, que é uma questão de você simplesmente alijar, uma vez mais, aqueles que merecem ou não merecem discutir, não é? Quando você estava falando, você me fez lembrar uma frase do Brecht. O Brecht disse uma vez, quando ele foi embora da Alemanha Oriental, a última coisa que ele disse antes de sair foi: se o governo está insatisfeito com o povo, que eleja outro povo, né? Você não tem outra coisa a fazer, né? Assim, você não pode eleger outro povo, né? Esse é o que você tem, né? E outra coisa que eu fiquei pensando assim, foi naquela frase do Mano Brown, que eu acho que veio um pouco antes de um discurso que você fez lá Foi. Imagina a minha atenção, imagina eu preparando o meu discurso, Mano Brown vem e manda real. Mas o Mano Brown, tem uma frase do Mano Brown assim, que é uma frase maravilhosa, que ele diz: eu me recuso a achar que o meu mecânico, que o cara da padaria, que o sujeito que estava ali comigo no bar tomando uma cerveja, que esse cara agora é um fascista inveterado, um fascínora completo, né? E ele diz uma coisa que eu acho que vai completamente ao encontro do teu discurso, que é necessário voltar às bases, não é? Assim, eu acho que teve uma perda das bases, em geral. E eu acho que isso é um problema da esquerda como um todo, um problema dos intelectuais em particular. Assim, eu que, assim, vou usar a expressão do Alexandre, né? Eu que só tenho vida de gabinete, né? Eu não tenho outra coisa na vida senão vida de gabinete, né? Mas acho que é um problema dos intelectuais mesmo, né? Você se distancia um pouco das pessoas e escreve incessantemente sem que você tenha essa experiência, que é uma experiência de carne mesmo, né? Uma experiência de carnatura, que torna completamente diferente o discurso em geral. Eu acho que, assim, escutando o que você estava falando, eu acho que tem uma diversidade de você ter experimentado lá a Dona Rose e o sofrimento dela, e o que eu, de alguma forma, experimento quando eu leio uma notícia completamente enviesada por toda uma quantidade enorme de filtros
que são esses filtros que fazem com que você se distancie, não é? Alguém que, assim, que olha para isso a partir de toda essa distância tem grande dificuldade de compreender o que está acontecendo ali, não é? Só queria, assim, por último, assim, a partir dessas discussões que a gente teve, eu acho que tem uma coisa no fascismo, não é? E que é bem característico desse projeto, que não é dos evangélicos, mas é de um certo modo de compreensão evangélica, né? Acho que a gente tem que diferenciar, a partir do que você estava dizendo mesmo, evangélicos e evangélicos, né, cara? Os pastores, assim, esses pastores de TV, né? Que é essa tentativa de produzir um mundo que é um mundo completamente marcado pela tradução, que é a tradução desse mundo nos termos desse evangelismo, né? E isso tem toda uma relação com um tema que o Alexandre tinha puxado aqui, enquanto a gente estava discutindo, que é essa relação entre cristianismo e capitalismo, né? Essa coisa assim, que chama muito atenção, por exemplo, nas músicas gospel, né? Você tem jazz, tem que ter jazz evangélico, né? Você tem pagode, tem que ter pagode evangélico. Você tem rock, tem que ter rock evangélico. Rock satânico evangélico, possível. É possível que você tenha. E a mesma coisa acontece com roupa. Se tem gente descolada, tem que ter gente descolada evangélica. Se tem gente assim, que se veste de maneira formal, tem que ter gente que... Sabe? Então tem uma coisa assim... Capoeira de Jesus, né? Carajé de Jesus. O traficante de Jesus, que é o cara que destrói os terreiros em nome de Jesus, né, que só pode ter crente, esse elemento da identidade, e uma identidade comprada, né, que está tão em dissonância com essa religiosidade sobre a qual você estava falando hoje o tempo inteiro, né, e que é literalmente comovente. Esse projeto, que é um projeto fascista, a gente pode dizer, mas que é muito mais está muito mais ligado a essa produção capitalista de uma imagem identitária, e nesse sentido é perigosa de uma forma inaudita, não é? Perigosa exatamente na medida em que ela pode ser replicável, que ela pode ser ser produzida em série. Não é? Eu, quando estava falando sobre fascismo, pensei nessa frase, né? É como se você tivesse literalmente, como se você tivesse a religião na era da sua reprodutibilidade técnica. E isso, né, implode completamente os modos, que eram os modos de operação da política, os modos de operação do convencimento religioso, né? Era isso. Não, eu concordo, acho que é isso mesmo, tem muito o que dizer. É um tipo de experiência com forte vocação totalitária e autoritária, ou seja, o diferente só é possível à medida que deixa de ser diferente. Então, é dominação de todas as instâncias da vida social, é perigosíssimo. Então, o que eu quero dizer com o diferente só é reconhecido, incluído e valorizado à medida que deixa de ser diferente. No limite, é a morte do diferente. Ou seja, pode existir capoeira? Pode, se for de Jesus. Então você mata a origem, você silencia a história ali por trás, aquilo só tem validade se legitimada pelo selo experiência evangélica, ou, em outras palavras, pertence a Jesus. Essa é uma visão perigosíssima, porque tem essa vocação de domínio sobre todas as instâncias da vida social. Eu lembro, e vou falar aqui rapidinho, de um decreto, acho que era a prefeitura de Barra Mansa, Casa Nova, que caiu, foi considerado inconstitucional, ainda bem, que era assim, disciplinava o canto do hino nacional e a oração do Pai Nosso nas escolas da prefeitura do município. Daí o decreto dizia o seguinte: após cantar o hino nacional, as crianças fariam a oração do Pai Nosso. Só que o decreto se pretendia democrático, acreditem nisso. Quem escreveu achou que era com profundo ardor democrático e respeito à diversidade. Porque disse assim, não é obrigatório. Olha que bonito, não é obrigatório. Basta que a criança que não quiser, que não for participar da oração do Pai Nosso,
leve uma justificativa dos pais por escrito. Então, não precisa participar. O decreto ainda delimitava. Estas crianças fazem uma fila em separado e sobem antecipadamente para a sala de aula. E aí? Ou seja, olha isso. O ambiente da escola sendo disciplinado por uma determinada perspectiva religiosa que, em tese, dá espaço para a diversidade. Um espaço com autorização dos pais e fila em separado. Não tem limite não, irmão. Esse tipo de experiência religiosa vai para a empresa, vai para a repartição pública, vai para o direito, vai para legislações, vai para a escola. Por quê? Porque ali o projeto é a sociedade ser definida pela experiência de fé. Então a igreja enquanto corpo doutrinário, controla todos os níveis da vida social. Nossa, isso é muito perigoso. Totalmente perigoso. Então, é nocivo, é letal. Não sei se isso é tão novo, né? Porque se você for pensar na história, o que tem de sangue, corpo tombado em nome de Deus, talvez, não sei, Alexandre, tenha mais vida sendo morta do que salva em nome de Deus ao longo da história. Mas eu tenho feito um esforço, não sei se você concorda, Alexandre, de dar visibilidade às experiências religiosas ao longo da história que têm sensibilidade humana, ecológica, que promoveram revoluções, os padres nicaragüenses, tá, entendeu? Os freis dominicanos, aqui na década de 60, as comunidades eclesiais de base, o movimento negro evangélico, o movimento Evangelics e Diversidade Social, a Conferência Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro, 1962, em Recife, uma juventude evangélica discutindo as reformas de base e apoiando as reformas de base do governo Jango. Não sei se você concorda, não é uma defesa corporativista, sabe, Alexandre? Eu estou defendendo a experiência da fé. Não, mas parte da estratégia dos vencedores é apagar a nossa existência enquanto registro histórico progressista. Então, se deixar a narrativa da religião sob controle total dos fundamentalistas, a experiência minoritária se torna invisível. Me fiz entender? Então, eu tenho que contar mil vezes. Tem que falar muito de São Francisco de Assis. Tem que falar muito da Irmã Doras. Eu tenho esse vício de falar em nomes. Isso não é nem exatamente bom, porque parece que individualiza demais. Tem experiências comunitárias cristãs progressistas de Jesus de Nazaré até hoje. E a gente precisa contar essa história como forma de tirar o monopólio da fé, da fala dos mais poderosos. Eu não tenho a Rede Record e nem quero ter, entendeu? E o Bispo Macedo fala para milhões de pessoas, eu falo para 30. Mas eu tenho que falar muito, eu e todo mundo, e que tem essa fé. Eu tenho que dizer que a gente existe, entendeu? Bom, a gente está terminando. Você já está completamente arrependido de ter feito o convite. Eu vejo nos seus olhos. Eu sou seu amigo, rapaz. A única coisa que eu quero te converter, a única coisa é mudar essa porcaria do teu time. O resto, cara, eu quero te dizer que... eu quero te dizer que é um privilégio ser seu amigo e ouvir você falar desse Deus torna a gente mais humano. Reinventa a possibilidade de humanidade. Eu acho que é isso que é bonito. O importante das narrativas teológicas não é o quanto elas falam da mobília do céu, é quanto de possibilidade para a Terra elas podem trazer para a gente. E é muito importante, quero lembrar no seu discurso, que o adjetivo evangélico foi levado por Lutero, foi inventado, para dizer que evangélico é quem é livre pela fé. Hoje, ser evangélico é ser anti-evangélico, que é o que você é. Eu acho que é isso que é bonito aqui para a gente. A gente está, independentemente das crenças em questão, o importante é que você está semeando liberdades criadoras. E aí é muito bonito, é um privilégio te ouvir. Né? Eu acho que tem um monte de gente comentando aqui, o Diogo, que é um amigo meu, que todo mundo chama de careca, está falando que foi a melhor live dos últimos anos. Liu, que é um amigo de São Paulo, está falando que te ouviria por mais de 2 horas. Então, assim, o que você está falando toca
a política da nossa espiritualidade. A espiritualidade é política, porque é a polis, é a comunidade que está em jogo. E você está reinventando isso para a gente. O seu Cristo é o Cristo que eu gostaria de levar a sério ao longo da minha caminhada. E eu tenho certeza que um monte de gente aqui está repensando o seu caminho por causa da sua fala. Eu digo mais a você. O ruim é a gente ter que parar. Eu sei que você tem uma filha, que é a Maria, tem uma esposa. Que o ruim é não te ouvir mais. Eu tenho certeza. Você pode voltar quando quiser, meu amigo. Eu quero agradecer muito a vocês por esse convite. Eu falo muito a partir das categorias de fé, porque é a minha história, porque é a minha identidade e porque eu considero politicamente importante. Espero que as pessoas me compreendam. Eu tenho, às vezes, medo das pessoas acharem que eu quero um país cristão. Deus me livre de um país cristão. Por mais que essa frase é chocante, mas para mim, eu espero estar sendo compreensível. Né? Eu não tenho nenhum projeto de expansão de igreja, eu não me interesso no aumento da adesão ao cristianismo. Para mim, não é isso. Para mim, a experiência da fé é aquela que desamarra os mecanismos que alienam o ser humano do melhor potencial das suas próprias vidas. E isso não tem monopólio de uma confissão religiosa. Para mim, eu vou dizer uma coisa para terminar. O Brasil é um país cristofóbico, mas não é um país cristofóbico na categoria cristofobia que os fundamentalistas usam, não. Não tem nada. Nesse sentido, a igreja... Bem, tem uma outra frase, então. Boa parte da história do cristianismo foi cristofóbica. Porque o que é a aversão ao Cristo? A aversão ao Cristo João Gabriel me bateu agora uma falha de memória. Mas a aversão ao Cristo é o Miguel caindo do 9º andar lá em Recife. A aversão ao Cristo é o João Pedro, que foi executado, no quintal da sua própria casa. A aversão ao Cristo é quando uma mãe de santo tem que destruir os seus objetos sagrados com uma arma na cabeça, porque tem alguém dizendo para fazer isso em nome de Jesus. E aí não dá para colocar a culpa só no cara que está com a arma na mão, não. Essa culpa começa no púlpito racista, com pregações que estigmatizam as religiões de matriz africana. Então, para mim, o Brasil é cristofóbico porque é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. E talvez, se esse é o cristianismo hegemônico, quanto mais o país se torna cristão, nesse termo de cristianismo, mais cristofóbico ele fica. Portanto, o meu Cristo não é um Cristo de projeto de poder para que todas as pessoas orem o Pai Nosso na escola. Não, eu acho que o Cristo que eu prego, que eu compartilho, é esse caminho, essa avenida que se abre para que a humanidade possa desfilar e dançar a sua própria liberdade. Com justiça social, que é o pão, e a embriaguez da alma, que é o vinho. É justiça social e arte. É justiça social e paixão. É justiça social e teatro. É justiça social e Deus e o diabo na terra do sol. É justiça social e a possibilidade da humanidade viver sem as amarras da opressão, inclusive capitalista, eurocêntrica, colonizadora, racista, patriarcal. Esse é o Cristo que eu creio. Espero que as pessoas entendam que eu não estou aqui querendo evangelizar, não. Glória, pastor. Glória, irmão. Me fiz entender? Tudo bem? Não sei, porque... Eu vou ser sincero com vocês, eu já recebi muito olhar cruzado em ambientes universitários, entendeu? Eu falo que sou pastor e preciso de meia hora pedindo perdão por ser pastor para depois começar a minha fala. Então, e eu entendo isso. Eu não fico chateado, não, porque o referencial eu tenho medo também. Mas, enfim. Olha, quando a gente chamou, a Casanova falou que ia te pagar o dízimo. Eu só estou dizendo isso. Brincadeira. Shopping. Depois a gente vai marcar. Cara, mas foi um prazer enorme, Henrique, antes de passar assim, a palavra para o Alexandre, então, para fazer lá a fala de um refúgio no inferno, né?
A gente sempre começa com eu sempre começo com a Sapiência Batraque, o Alexandre sempre termina com o Refúgio no Inferno, que é o que sobra, né? Mas, puxa, eu acho que essa foi uma das lives mais importantes que a gente já fez mesmo, uma live muito boa, muito bacana, né? E ela corrobora, de alguma forma, alguma coisa que vem me chamando a atenção, que eu acho que o projeto, que não é só o projeto assim, desse neopentecostalismo, mas o projeto dessa extrema-direita brasileira é a destruição do espírito brasileiro. Né? E isso passa pela destruição do sincretismo, cara. Né? Eu compreendo completamente a tua frase quando você diz que você não queria que o Brasil fosse um país cristão, não é? Porque isso tem uma relação com a destruição do sincretismo. O interessante do Brasil, assim, o peculiar do Brasil, não é? o cerne do Brasil, sempre esteve ligado à unidade sincrética dessas múltiplas possibilidades. Não é? Então, a coexistência, que é a coexistência rica entre as diversas matrizes. Não é? Vou só antes de passar, então, uma última coisa para falar, antes de passar para o Alexandre. Quando eu estava escrevendo, pensando nas coisas, me veio à cabeça, né, cara, como é que o cristianismo, que está expresso num acontecimento como a gravação de um disco pelo Johnny Cash dentro de uma prisão americana, né, como é que ele pôde se tornar assim, uma ferramenta para a realização dos desejos mais sádicos. Né? Ou seja, como é que você sai da religião do perdão e do amor para a concretização mais básica do que morram todos, né? Do matai-vos uns aos outros o mais rápido possível. Né? Xandre, era isso. Obrigado enormemente, Henrique. Foi um prazer inenarrável te escutar, cara. Foi muito bom. Xandre. Henrique, vou terminar com uma homenagem a você. Isso aqui é de um livro meu chamado Teologia da Transgressão. Eu refiz umas partes. É um credo que chama-se da transgressão do credo ao credo da transgressão. Ou um descredo da transgressão. Eu vou ler só as principais partes em sua homenagem. Você sabe que eu sou seu amigo, apesar de ser anti-flamenguista, que é o preconceito que eu carrego na alma e não quero me libertar. Não quero. Mas vamos lá, meu amigo. Diz assim: descreio no Deus dos vencedores e no Cristo dos cristãos. Legitimaram diversos genocídios ao longo da história. Mataram negras e negros, dizimaram índias e índios, violentaram mulheres e comunidades LGBTNQI+. Promoveram o deicídio das divindades africanas. Queimaram bruxas, judeus, muçulmanos. Fizeram uso capião das terras colonizadas na América Latina, África e Índia. Criaram a teologia da prosperidade, legitimaram a barbárie capitalista, promoveram diversas desigualdades sociais. Descreio no Deus das bancadas evangélicas, Deus dos coronéis, que ainda promovem votos de cabresto nas suas igrejas, ainda se nutrem da exploração de pessoas empobrecidas, inviabilizam qualquer forma de emancipação das mulheres, das comunidades LGBTNQI+, de negras e negros, das religiões de matrizes africanas, das prostitutas, das empobrecidas. Creio, entretanto, no Deus dionisíaco de Francisco de Assis, cuja fragilidade transforma os hiatos e abismos em pontes. As criaturas, em sua riqueza e diversidade, tornam-se, enfim, todas irmãs, sem rótulos classificatórios que subjugam as diferenças e silenciam as discordâncias. Deus que permite dizer irmão ladrão, irmã pobreza, irmã sol, irmão gay, irmã trans, irmão candomblecista, irmã puta, irmão Exu, irmão corpo, irmã doença, irmã vida, irmã morte, Cristo frágil, mortal, plenamente humano, rosto de um Deus cuja força é a fraqueza e cujo poder é o amor às diferenças. Creio no Deus dos derrotados, que não se coaduna com a lógica dos winners,
não se regozija com a abundância e a riqueza dos usurpadores da terra, que são aqueles que adoram o Deus mercado, funcionalizam a vida em nome da lógica do lucro. O Deus dos derrotados sofre a dor dos injustiçados, morre nas favelas com as balas perdidas, que sempre acham pessoas empobrecidas e esfacelam suas vidas. É violentado em todo ato homofóbico e violado pela cultura do estupro. Sangra nos orixás humilhados pelo fundamentalismo cristão, católico e, sobretudo, evangélico. É amaldiçoado nas negras e negros discriminados pelo violento embranquecimento cultural eurocêntrico. Creio no Deus transgressor, que transforma a injustiça em esperança, mas não em espera, que faz das tumbas da violência jardins da ressurreição, que transforma luto em luta, que promove a paz por meio dos conflitos, contra as condições históricas de anulação das alteridades e diferenças. Deus que é deusa, é guerreira, que luta pela ressurreição das mulheres, daquelas que se denominam vadias e marcham corajosamente nas estradas dos sexismos e dos machismos, gritando pela libertação de seus corpos, de todos os grilhões culturais que não permitem que a lei do seu corpo seja efetivamente sua lei, e que ser mulher significa inventar a cada dia o próprio corpo. Deus que luta com as comunidades LGBTQNQI+, por uma carne não cristianizada, em que o prazer não é ofensa aos céus, e onde a procriação não é a única meta dos orgasmos. Deus que se faz negra, negro, na força dos orixás, que resiste ao deicídio promovido pelo Deus abraâmico, que sempre legitimou a sujeição de pessoas negras e justificou a exploração contínua de seus corpos. Deus guerreiro, deusa guerreira, faz de pessoas negras e negros protagonistas de uma história que já não necessita de Messias para conhecer a liberdade. Esse Deus que se faz marginal para que a condição do fora possa desconstruir as oposições e binarismos da história. Esse Deus é puta, Deus viado, Deus esquizofrênico, Deus mendigo, Deus erótico, Deus abjeto, Deus orgasmo, Deus deficiente, Deus perverso, Deus marginal. Nele, a luta não tem porquê, não tem para quê. Luta-se por lutar, ainda que tudo continue como está. E ainda assim, lutando, tudo faz sentido. E morrer sonhando num mar de pesadelos significa que a cada vez um Deus pode nascer através de nós. E o seu nome, seu único nome, ainda é amor. Amém. Amém. Obrigado.